Então, o presente trabalha sobre as análises utilizadas para detectar fraudes no leite e ele vai ser apresentado pela Júlia Rodrigues, Júlia Grison, Juliana e Leonardo. As fraudes no leite elas são práticas históricas que acontecem desde a antiguidade até os dias de hoje. Como definição, então, de fraude de alimentos, nós temos a substituição, adição, falsificação ou adulteração proposital da matéria-prima, ingredientes, no produto final ou na embalagem de alimentos, bem como na afirmação falsa ou enganosa sobre determinados produtos, com o objetivo de ganhos econômicos. Normalmente, o leite é adulterado sempre para um ganho financeiro ou devido a uma má condição higiênica no processamento, armazenamento, transporte e comercialização. As fraudes nos alimentos elas podem ser divididas, então, em 4 grandes grupos. A alteração intencional na composição do leite, falhas na pasteurização, mistura de leite de espécies diferentes e também fraudes na rotulagem. Então, para detectar as fraudes, são utilizadas diversas avaliações da qualidade do leite. E, dito isso, o presente trabalho vai discutir sobre as principais fraudes e sobre os seus principais métodos de análise. Então, sobre as fraudes. A adição de água no leite é utilizada adicionando água não tratada no leite, que vai causar aumento do volume e alteração do ponto de congelamento e vai aumentar as chances de contaminação microbiológica. A adição do soro, ela ocorre principalmente com o soro do queijo, por ser um subproduto na indústria e por reduzir os valores nutritivos do alimento e diluir os teores de proteína e gordura. A adição de alcalinos no leite ela é considerada fraude internacional, com o intuito de aumentar a conservação ou diminuir a acidez do leite. E a presença dessas substâncias podem ocorrer devido a falhas da higienização e da sanitização, pois utilizam soluções alcalinas na limpeza de equipamentos, utensílios ou mesmo da própria estrutura física para a remoção da gordura do leite. Já a adição de glicose, por a glicose ser mais doce que a lactose, ela vai alterar o sabor do leite. Portanto, o produto fica com um gosto mais adocicado, porém não há adição de sacarose. A adição de conservantes, ela tem o intuito de inibir o crescimento de micro-organismos. Temos como exemplo de conservantes a utilização de formol, de ácido bórico, de peróxido de hidrogênio e de ácido salicílico. A adição de leite menos oneroso é no caso, para aumentar a disponibilidade e diminuir o preço do leite. A adição de reconstituintes serve para modificar o valor proteico. Exemplos disso temos a melanina e a ureia. E também como reconstituintes da densidade. Como exemplo disso, o amido, sacarose e urina. O DISNAT, então, ele serve para afetar o teor de gordura. A adição de resíduos de antibiótico podem causar alteração na composição do leite, afetando a fabricação de queijos e produtos fermentados. A rotulagem enganosa, ela modifica o lote e a sua data de validade, ocultando possíveis ingredientes presentes na formulação, incluindo alergênicos, e alterando o peso líquido real inferior ao declarado no rótulo. Bom, então, iniciando as técnicas, tem a crioscopia, ou também chamada de depressão do ponto de congelamento. Ela é utilizada em produtos como leite fluido e ela detecta a fraude de adição de água. Essa técnica ela consiste, então, em submeter o leite a baixas temperaturas até que ele chegue no ponto de congelamento. De acordo com a legislação, ele pode congelar até menos 0,5 graus Celsius. Valores mais próximos de zero indicam a adição de água. Entretanto, existem outros fatores que podem levar à alteração desse índice crioscópico, que seria a raça do animal, a qualidade da dieta, a quantidade de água que é disponibilizada para ele, o estágio de lactação onde esse leite foi retirado e a composição do leite. Pode passar. A cromatografia gasosa, ela é utilizada no leite fluido e derivados do leite, e ela identifica a fraude de presença de antibióticos e adição de gorduras não lácteas.
A técnica faz a separação do produto em fase móvel, que seria o gás, e a fase estacionária, que seria a parte líquida ou sólida. No leite líquido, ela é bastante utilizada para quantificar a presença de organofosforados, e no queijo, ela identifica a composição da gordura dele. Então, ele vai fazer a separação dos ácidos graxos voláteis solúveis e insolúveis. Mas nos queijos que são maturados por fungos, ela não é uma técnica muito indicada. Pode passar. A voltametria cíclica é utilizada no leite em pó e ela identifica a adição de melamina, ureia e outros compostos nitrogenados. Ela ficou muito conhecida em 2008 na China por um escândalo de adição de melamina. Para quem não sabe, a melamina ela é um plastificante que acaba imitando muito bem uma proteína de alta qualidade. E a ureia é a ureia de origem agrícola que eles usam, então na sua composição ela apresenta formol, que todo mundo sabe, né? Ela é tóxica e cancerígena, então é muito sério. Pode passar. O ensaio imunoenzimático, ou conhecido como ELISA, ele é usado no leite líquido ou leite em pó, e ele identifica fraudes com uma mistura de leite de diferentes espécies e adição de proteínas estranhas como a proteína vegetal. As proteínas do soro de cada animal, elas são extremamente antigênicas. Então, eles acabam sendo bastante eficiente por fazer a reação antígeno-anticorpo. Ela é uma técnica que acaba sendo bastante sensível, barata e rápida. E ela também, existem bastante variações da técnica. No caso, para a diferenciação do leite, principalmente de vaca e o de ovelha, é usado as técnicas de indireta e a sanduíche. Pode passar. A eletroforese de focalização isoelétrica, ela é usada no leite e derivados, e ela detecta a fraude de mistura de leite em diferentes espécies de animais. É uma técnica que consiste na separação dos tipos de aminoácidos, como a caseína, a paracaseína, a B-lactoglobulina e a lactobumina, que são diferentes do ponto de vista molecular em cada espécie, e através do seu valor de pH, quando são submetidos a um campo elétrico, onde a sua carga elétrica deve ser igual a zero, é identificado, né, a diferenciação dos aminoácidos. Ela é muito boa em leite, né, no leite fluido. Entretanto, para o queijo, ela acaba sendo mais difícil, porque no processo de fabricação do queijo, ele acaba passando por vários processos que alteram a proteólise dele. Então, aumenta, digamos assim, as variações de aminoácidos que a técnica não consegue identificar. Pode passar. Agora falando sobre a espectroscopia no intervalo no infravermelho médio, ou conhecido como MIR, que é usada no produto, sendo leite em pó ou leite fluido, e identifica a fraude como adição de soro e detecção e quantificação do glicomacropeptídeo e adição de melamina, ureia, glicose e cloridrato de tetraciclina. O instrumento que obtém o espectro de absorção no infravermelho de um composto é chamado de espectrofotrômetro do infravermelho. E a maioria desses compostos que têm as ligações covalentes, elas absorvem as várias frequências de radiação eletromagnética na região do infravermelho do espectro eletromagnético. Já os espectros infravermelhos de duas moléculas jamais vão ser idênticos, servindo como impressões digitais do produto. Então, no caso, se adicionar algum tipo de coisa que não deveria estar no leite, já vai identificar porque vai ser impressão digital daquele tipo de adulteração. Sendo assim, esse método é útil para determinar os componentes básicos do leite, bem como detectar a adulteração do produto. Pode passar. Já na cromatografia em camada delgada, conhecida também como CCD, ela é usada no leite fluido e detecta a fraude como resíduos de antibióticos. Ela consiste em uma técnica de absorção do líquido sólido, na qual a separação das moléculas se dá pela diferença de afinidade dos componentes de uma mistura pela fase estacionária. Ela está embasada na separação de substâncias por meio de suas diferentes velocidades de migração, em razão da afinidade relativa com solventes, fixando-se numa fase sólida. Trata-se de um método simples,
rápido e econômico, sendo útil para a detecção e quantificação de substâncias estranhas no leite. Ou seja, como ela se trata de um método que utiliza da velocidade de cada substância para identificá-la, poderemos saber que tipo de substância foi adicionada ao leite para adulterá-lo. Pode passar. Nos biosensores, ou polímeros impressos molecularmente, conhecido como SERS, o produto utilizado para identificar as coisas é o leite em pó, e a fraude é a adição de melamina. Como já dito pela Júlia, a melamina é adicionada para dar falsa aparência de um alto teor de proteína, no caso do leite em pó. E os polímeros impressos molecularmente são materiais fortemente reticulados, com cavidades que apresentam elevada afinidade e seletividade para um determinado composto. É uma técnica baseada no conceito de interações biomoleculares, como, por exemplo, antígeno-anticorpo. Sendo assim, pode-se aplicar esse método para detectar substâncias em qualquer amostra complexa, inclusive no leite. Pode-se também utilizar essa tecnologia em diversas áreas científicas, como análises ambientais, biomédicas e alimentares. Pode passar. Já na eletroforese em gel de poliacrilamida dodecil sulfato de sódio, ela é usada para identificar fraudes no leite e derivados de leite e no leite fluido, e a fraude é mistura de leite de diferentes espécies, adição de leite de soja e adição de soro, detecção e quantificação do glicomacropeptídeo. Consiste em um tipo de eletroforese realizada em condições desnaturantes para a seleção de proteínas. É eficiente para avaliar as características proteicas de amostra do leite em pó, soro de leite em pó e de suas misturas. Portanto, é útil também para identificar a adulteração do leite de cabra com leite de vaca, uma vez que pode-se verificar diferenças moleculares entre suas proteínas. Então, como esse método pode verificar as diferenças moleculares entre suas proteínas, ele vai identificar a adição de qualquer substância não pertencente ao leite avaliado. Pode passar. Então, a espectroscopia no infravermelho próximo, o produto é o leite fluido e a análise é realizada para detectar a adição de água, soro e adição de leite em pó. A adição do soro de queijo no leite fluido é uma fraude muito praticada no Brasil, e esse tipo de adição pode ser detectado e quantificado pela determinação de caseíno macropeptídeo, que pode ser detectado, então, pela técnica de espectroscopia de NIRS. A análise usando espectroscopia no infravermelho próximo depende da lei de Lambert-Beer, que vai mostrar que a absorvância obtida está diretamente relacionada com a concentração da substância na amostra. O espectro obtido a partir do NIRS é resultado da reflexão de luz por moléculas orgânicas. Todas as bandas de absorção e reflexão são resultantes de vibrações ou combinação de vibrações. E a espectroscopia no infravermelho já foi aplicada no leite fluido para determinação de proteína, caseína total, gordura, lactose, umidade, e para realizar a classificação do leite, além de detectar a adulteração por adição de proteína vegetal e amido. E é um bom método que permite menor manipulação, preparo e tempo de análise reduzido, além de um bom grau de precisão. Pode passar. A cromatografia líquida de alta pressão ou de alta eficiência, o produto é o leite fluido e ela vai detectar resíduos de antibiótico. Tem a capacidade, então, de realizar a separação e análise quantitativa de uma grande quantidade de compostos presentes em vários tipos de amostras. Cada componente da amostra vai interagir de uma forma diferenciada com o material, gerando, então, diferente velocidade para cada componente, que vai levar à separação conforme ele vai percorrer a coluna. E é um método físico-químico de separação dos componentes de uma mistura que vai ser realizado através da distribuição desses componentes entre duas fases, uma estacionária e outra vai continuar se movendo através dela. Pode passar. A espectroscopia de Raman, o produto é o leite fluido e o leite em pó, e essa análise vai ser utilizada para detectar ureia, adição de soro e de amido. Essa técnica de espectroscopia molecular é utilizada a interação de luz com material para determinar a constituição ou composição de um material que vai fornecer informação dos principais constituintes desse. É uma técnica que usa, então, uma fonte de laser que vai atingir a substância e se espalhar por ela, gerando, então, uma mesma energia ou uma energia diferente. Nesse segundo caso, é conhecido como efeito Raman, que vai possibilitar obter muitas informações importantes sobre a composição química da substância que vai ser analisada.
a partir dessa diferença de energia. Isso vai gerar uma composição química de cada material, ficando conhecido como uma impressão digital de cada substância. E essa técnica pode ser utilizada para controle de qualidade de leite em pó e leite condensado também. Essa técnica fornece, então, informações sobre a estrutura molecular, níveis de energia, identificação e quantificação de elementos químicos e moleculares. Pode passar. A eletroforese capilar, o produto, então, é o leite, os seus derivados, e a análise vai ser utilizada para detectar adição de soro, adição de leite em pó e misturas de leite de diferentes espécies. É uma técnica de separação que vai ser baseada na migração de diferentes compostos iônicos e ionizáveis em um campo elétrico, que vai proporcionar alta resolução e eficiência e rapidez na análise. A partir dessa técnica, dá para registrar o padrão de proteína do soro do leite da vaca, revelar a presença de leite reconstituído e leite pasteurizado inteiro, identificar a origem do leite de vários bovinos e acaba sendo uma técnica eficaz para separação, detecção e quantificação de proteínas existentes no leite. O uso dessa técnica é muito comum para fracionamento e caracterização de aminoácidos, peptídeos e proteínas e outras substâncias com importância biológica que apresentam cargas em função do pH do meio. Pode passar. A calorimetria de varredura diferencial, ou DSC, é utilizada como análise para o leite fluido, e a fraude a ser analisada é a adição de água. A análise do leite fluido com relação à adição de água é feita através da DSC. É uma medida de entalpia e a capacidade de calor das biomoléculas presentes na solução correspondente à análise. Proteínas, ácidos nucleicos, lipídios possuem estruturas bem definidas para o suporte de mudanças conformacionais induzidas, que podem ser induzidas por diferentes substâncias, como pH, como catalisador, qualquer substância que altere um equilíbrio químico. Essas reorganizações estruturais resultam na absorção de calor, que é causado pela redistribuição de ligações químicas intermoleculares. Esse aparelho, esse instrumento chamado DSC, como mostrado na figura da esquerda, ele possui duas células, e uma da esquerda é a de referência, o controle, e a direita é a que terá a amostra a ser analisada. Ele é colocado imerso em um recipiente para manter iguais as temperaturas das duas. Essas duas são aquecidas, a varredura constante. A absorção de calor que ocorre quando uma proteína é desnaturada causa uma certa diferença de temperatura entre essas duas células. Essa diferença de temperatura vai causar uma voltagem, vai proporcionar a formação de uma voltagem. E através, dessas voltagens, dessas diferenças de entalpia, pode-se mencionar a quantidade de fraude que foi colocada, de 10 a 100% de fraude pode acontecer, e esses valores já estão pré-estabelecidos pelo controle da empresa a realizar essa análise. A cromatografia de camada fina de alta eficiência, o produto analisado é o leite fluido, e a fraude é a adição de gorduras não lácteas. A análise de adição de gorduras não lácteas ao leite fluido é feita através da cromatografia de camada fina de alta eficiência, que consiste em uma lâmina de vidro, metal ou plástico com um adsorvente sólido em camada fina por cima. A amostra a ser analisada é colocada na base da lâmina, com o auxílio de um capilar de vidro. Após a lâmina é colocada na vertical, em um ambiente saturado com o eluente específico, sofrendo assim o processo cromatográfico de separação de seus componentes, através das cores, distinguindo-os e averiguando a sua possível fraude. A reação em cadeia da polimerase, ou PCR, é utilizada para análise de leite e derivados, e a fraude analisada é a mistura de leites de diversas outras espécies animais. O método PCR tem o objetivo de analisar o DNA da amostra de leite ou derivado, relacionando-os com os controles já estabelecidos como parâmetros pela própria empresa inspecionadora.
Dessa forma, qualquer amostra analisada que fuja aos padrões estabelecidos para análise já indica a adulteração do produto. Para estabelecer esses parâmetros, a inspeção coleta amostras com diferentes graus de pureza, de 100 a 10%. Assim, estabelecidos esses graus, compara-se com o DNA da amostra, que vai comprovar se há ou não adição de leites de outras espécies e a sua porcentagem na amostra. A ionização e desorção a laser assistida por matriz, ou MALDI, é utilizada para análise de leite em pó e análise da adição de gorduras não lácteas. Essa análise é uma ferramenta tecnológica de alto rendimento, baseada na comparação da impressão digital proteica obtida por células microbianas, com base em dados de espectro de referência por meio do uso de vários algoritmos integrados em sistemas recentemente disponíveis comercialmente. Nos últimos anos, esta ferramenta tem sido cada vez mais estudada e aplicada para identificação e tipagem de diversos micro-organismos. Então, a cromatografia líquida de alta eficiência de fase reversa. Como já foi comentado em relação à cromatografia, ela é para leite fluido e leite em pó e para detecção de adição de melanina e adição de soro. A cromatografia em modelos clássicos é composta pela fase estacionária, que é uma fase polar, e a fase móvel, que é um solvente orgânico apolar. Os constituintes polares dissolvidos na fase móvel tendem a ser atraídos para a fase estacionária polar, enquanto os constituintes não polares tendem a ser eluídos junto com o solvente. Isso forma a base para a separação. Isso é conhecido, então, como a cromatografia em fase normal, uma variedade de propriedades biológicas que variam de troca iônica e afinidade biológica e têm sido usadas para separações de moléculas. Pode passar. Então, em relação à fase reversa da cromatografia, alquilo-ligandos aromáticos são covalentemente ligados à fase estacionária para fornecer uma superfície hidrofóbica. A fase móvel, que passa pela fase estacionária hidrofóbica, é um solvente polar que contém os solutos. Nesse cenário, os solutos hidrofóbicos, na fase móvel, tendem a se ligar à fase estacionária por meio de interações hidrofóbicas e, portanto, formam a base da separação. Como o princípio aqui é o oposto do que tem sido usado há muito tempo na cromatografia clássica, isso é conhecido como cromatografia de fase reversa. Pode passar. Espectrometria de massa de quadrúpulo. O produto a ser analisado é o leite em pó e a fraude é a adição de gorduras não lácteas. O espectro de massas é um gráfico contendo as massas dos fragmentos positivamente carregados nas suas concentrações relativas. Essa técnica ela tem sido usada em conjunto com a cromatografia líquida de alta eficiência em fase reversa para a detecção de diversas fraudes no leite. Pode passar. A cromatografia líquida de ultra eficiência é utilizada em leite fluido e leite em pó e para detectar fraudes de adição de melanina e análogos e adição de proteínas estranhas. Então, a cromatografia líquida de ultra eficiência é o avanço mais recente das técnicas de separação, baseia-se nos mesmos princípios da cromatografia líquida de alta eficiência e utiliza as fases estacionárias com partículas menores que 2 micrômetros. O uso dessas partículas, juntamente com as altas velocidades lineares da frequência molecular, aumentam a resolução e a detectabilidade e diminuem o tempo das análises. Para tornar isso possível, uma vez que a atual tecnologia em instrumentação, bombas, injetores e detectores disponíveis para a cromatografia líquida de alta eficiência não é projetada para trabalhar em altas pressões, um novo equipamento que pode operar em pressões acima de 100 metros pascais foi introduzido e adaptado às necessidades atuais, em 2004, pela Waters Corporation. Pode passar. Os kits comerciais, então, são utilizados em leite fluido para detectar fraudes de resíduos de antibióticos. Os resíduos de antibiótico no leite são normalmente encontrados em concentrações muito baixas, da ordem de partes por bilhão. Este fato, aliado à grande diversidade de drogas que podem ser utilizadas em vacas leiteiras, torna ainda mais difícil a sua detecção. No entanto, devido à sua grande importância, um grande número de métodos tem sido desenvolvido para facilitar a identificação dos resíduos no leite.
Esses kits podem se basear na inibição do crescimento bacteriano em reações enzimáticas ou imunológicas, sendo que atualmente os mais usados são os de inibição de crescimento. Os kits apresentam a grande vantagem de serem rápidos, com os resultados obtidos em algumas horas e permitem uma tomada rápida de decisões se o leite apresentar resíduos. Pode passar. Alguns estudos recentes indicam que o uso desses testes para o leite de vacas individuais pode resultar em resultados falsos positivos, ou seja, o teste identifica resíduos em amostras de leite que não apresentam a presença destes resíduos. A principal explicação para estes resultados errôneos, que podem prejudicar injustamente um produtor, é a presença de substâncias no leite de vacas com mastite, que podem interferir no teste e determinar resultados falso positivos. A maioria dos kits é recomendada para o uso em leite de tanque e não em amostras individuais de vacas. Desta forma, é importante salientar que nenhum método é totalmente livre de resultados falsos positivos ou falsos negativos, e sendo assim, deve-se interpretar os resultados de amostras individuais de vacas com cerca de precaução, pois os testes não foram inicialmente desenvolvidos para este fim. Para concluir o trabalho, temos que ter ideia de que fazer todos os testes necessários para a detecção de fraudes no leite é de extrema importância, e tais adulterações na produção do leite podem fazer mal tanto à saúde do ser humano, como indicar uma má nutrição do animal que foi retirado esse leite. São feitos para que haja uma padronização do produto, assim todos serão aptos para o consumo. É também de grande necessidade que profissionais saibam detectar essas fraudes, conjuntos com diversos métodos eficazes para tal finalidade. Sendo assim, é de grande importância o conhecimento desses métodos, uma vez que eles garantem a qualidade do produto que chega até a mesa do consumidor. Muito obrigada pela atenção, e agora vamos passar para as referências.